Irmãos, não mantenhas dignidade, a voz que na vídeo vídeo tudo. Soma que não anunciava um bocadinho mais cedo na vídeo que não fazia anteriormente. Não tem convidado especial, Dr. Nexus Faria, que a voz própria sempre vou pedir para não convidar, porque vou gostar de análises. Nexus Faria, ele é analista político, ele é jurista, está aliás para e bem analisando especificamente o encontro de Dr. Domingos Simões Pereira com a comunidade guineense na Portugal. O próprio Nexus esteve lá e teve a oportunidade de fazer perguntas ao Dr. Domingos Simões Pereira. Dr. Nexus, muito obrigado mais um viagem para a maneira como você está no convite. Na primeira pergunta, e não me vou fazer uma descrição de qual que foi o ambiente daquele encontro, o que está acontecendo lá, tudo aqueles elementos importantes que eu vou conseguir lembrar dela. Mano, Demar, primeiro lugar, boa noite para a gente que nos acompanhando. Em segundo lugar, agradecer pela oportunidade de dar esse espaço de fala, mais uma vez, para nós estar ali na discutir problema do nosso país, que acho é muito importante. Como falava de uma vez, mas nunca acabaste de repetir, acho que começa o maior espaço de discussão de situação sociopolítica de Guiné-Bissau, ao menos na YouTube. Souber confirmar números de subscritores de página e está acaba para dar essa indicação. Acho que é um espaço muito importante. Acho que é importante realçar sempre no sentido de incentivar outros gentes, até a mim pessoalmente, no sentido de não criar espaços de poder debater problemas do país. Respondendo a questão, né, que eu colocando de cálculo e descrição daquilo que foi o evento da apresentação da candidatura Domingos Simões Pereira à presidência da República 2025, olha, a mim acho que uma nota mais importante que eu tenho que destacar é a iniciativa, né? Me falar bem num outro fórum, mas a mim acho que uma políticos que na candidata a qualquer cargo de soberania tem que ter disponibilidade, não só disponibilidade, mas também coragem de submeter, sujeitar a crítica, opiniões e perguntas de público no sentido de ajudar, esclarecer, dissipar qualquer dúvida que, em princípio, votantes ou eleitores podem ter. Aquilo que aconteceu, em princípio, por parte de Domingos Simões Pereira, ou seja, ele teve pretensão de anunciar sua candidatura a eleições presidenciais, e cá falei de eleições legislativas, e marcou um encontro com a comunidade guineense na diáspora, nomeadamente na Portugal, e fazia a apresentação de sua moção de candidatura. E lá, obviamente, houve pergunta de manga de gente, sugestões e críticas, e em função daquilo ele procura dar resposta. Mas a mim acho que começa o exemplo que tem que generalizar para outros líderes partidários e para manga de outros partidos. Ou seja, quem que tem a vocação de dirigir país, governar país, está em lugares políticos do país e tem que ter abertura e disponibilidade de sujeitar a crítica e pergunta, avaliação do público, até porque a boa em função daquele programa que não apresenta e tem que ser aquilo que é a aspiração de gente que em princípio não espera para votar na boa. Então, esse tipo de dinâmica, esse tipo de dialética é possível só num espaço em que não tem interação entre eleitorado e quem que não vai elegido, ou seja, entre votante e quem que não é votado. E pensou como é e primeiro nota muito mais importante que não poder descrever sobre esse evento, iniciativa. Ou seja, e houve uma pretensão de um candidato, nesse caso, de cidadão Domingos Simões Pereira, de candidato a eleições presidenciais, ele querendo candidatar e fazer questão de consertar com um grupo de gente que em princípio está alinhado, que outros até desse partido, organizou um evento onde é que chama a comunidade para bailar, para bailar. Exatamente, vai apresentar sem inquietações, sem dúvidas, para ele eventualmente poder responder. Não acho que comece coisas que tem que seguir, porque de facto a política está fazendo na lógica, embora a política na Guiné é muito mais dinâmico, prático, circunscrito a questões de desligar para tudo aquilo que é teoria de política. Mas não, política está fazendo de ideias, ideia está surgindo só em função daquilo que necessidade de quem que não vota. A boa por exibir a necessidade de quem que não vota, se de facto e tem um momento de auscultação, de audição de quem que não vota. E esse momento da audição está acontecendo exatamente nesse tipo de espaço criado para a gente se coloca essa inquietação. Me pensou como essa nota muito mais positiva e importante que não poder destacar sobre esse evento. Ok, muito obrigado. Mas qual que foi o ambiente? A sala estava cheia e cá está cheia.
Guintes interagir com outro ou não. Não, a mim pensa como de certo modo, até porque Domingos acaba para reconhecer para quem que acompanha, ele reconhecer e pedir desculpa na parte que faz menção a doutora Amélia, fala como, olha, vou desculpar, não, não olha como a boca tem no consciente, ele se percebeu como de facto a questão de espaço foi muito pouco pensado, porque espaço mais ou menos não poder presumir como aí tem a capacidade, gente que está sentado, gente que está de pé, para mais ou menos uma média de 300, não mais de 400 pessoas. E obviamente, gente que estava lá, outros acabam para ficar para fora. Ou seja, cá fica lotado, o outro gente acaba para ficar para fora. Mas aquilo aí era previsível, primeiro porque, independentemente de gosto ou sensibilidade do que tem, né? PGC é partido com maior base social de apoio. E obviamente que líder desse partido, anunciando, faz pré-anúncio de como ainda vai contar que nascer do seu posicionamento quanto ao processo eleitoral. Ovviamente que ainda tem, ou ainda tem, suma maneira que acaba para conseguir número grande de aderentes àquele tipo de anúncio. Que ele era previsível, tanto que assim acaba a conseguir espaço em que manga de gente que teve a oportunidade de ter lugar de cinta. Eu penso como é óbvio a aderência do público, aquele Uhum. chamado que é os seguintes aderem. É que me estive a destacar exatamente a importância dessa iniciativa e desse evento e que tem que ver com o número de gente que adere. Repara, e por ser só um alguém ou dois ou três, ainda tem menos valor daquilo que foi a iniciativa, ou seja, comparando que a iniciativa de uma liderança partidária ou de quem que tem a ambição de estar num lugar importante do país, nomeadamente presidência da República, qual que foi essa iniciativa de sujeita não só a auscultação, nesse caso obedientes, mas também a crítica, opiniões e sugestão de eleitorados. Política está fazendo nesse gênero, essa que é política de verdade, porque de facto o mandato serve para cumprir uma missão, e essa missão é possível cumprir só no sentido de suprir aquelas necessidades básicas do eleitorado, ou seja, de quem que não vota. E a boa perceber só que necessidade de mar, nexo subobino. E é que mandei muito importante essa iniciativa generalizar a nível de lideranças partidárias, a nível de partidos. Porque, na verdade, é isso que está a acontecer. Pega exemplo de país que está nela. Ali na Portugal, qualquer alguém que tenha pretensão de candidata e também anuncia se candidatura no espaço público. E está anunciando a candidatura sujeitando a audição de gente que não está lá, em princípio, número de eleitorados que estão lá, não só obedecer no sentido de obedecer pergunta, mas também crítica, sugestões, eventualmente para poder considerar, para levar em conta, porque ninguém quer trabalhar para um lugar de governação para resolver esse problema pessoal, é para resolver problema coletivo. E problema coletivo existe só na medida em que tem a capacidade de identificar qualquer necessidades que não partilham em comum. E aquilo é possível só para via da auscultação. A mim acho que uma importância e relevância desse evento está cinge exatamente nesse aspecto. Iniciativa que houve no sentido de estabelecer a relação de dialética entre gente que não vota e quem que não votado. E Ou esse é seja, muito mais importante. Gente tem ou que ter seja, a coragem de avançar com esse tipo de iniciativa. sim, senhor. Ou seja, a Bolsonaro destaca mais a qualidade do que a própria quantidade. Quantidade de Exatamente. gente, embora a gente estava na manga dele, sim, somos com o próprio confirma, mais importante e qualidade, não é? Mensagem com o passado, de forma, maneira que acontece. Muito bem. Não percebi a parte. Para que não se viu também, a própria esteve lá, teve até a oportunidade de fazer pergunta a doutor, ou perguntas a doutor Domingos Simões Pereira. Nexus, nunca se viu se encontrou, vou conseguir lembrar qual tipo de pergunta que vou fazer e se contra vou receber resposta ou não do Dr. Domingos Maspera. Não, faço duas perguntas muito básicas. A primeira pergunta que me faço, obviamente, que essa é uma pergunta muito mais de natureza até jurídica, que interessa a mim, interessa os estudantes de direito, mas acho que é uma pergunta que interessa todo o povo guinense. Por quê? Porque o problema que Domingos teve, que Jomaf, e parte exatamente dessa premissa. Qual que foi a primeira pergunta que me colocaram? Olha, já que não apresenta enquanto candidato presidencial, porque candidato presidencial é candidato de partido. Uhum. Partido está apoia um candidato. Eleições presidenciais está concorrido para via de personalidades, ou seja, pessoas individualmente que estão a concorrer a eleições presidenciais. E partidos podiam apoiar livremente candidatos que não concorrem a eleições presidenciais. E a partir do momento que o torna presidente,
boa condição de militante, se é militante de um partido, e está suspendido. Por exemplo, se Demar é militante do PGC, concorre e passa a ser o presidente da República eleito e está deixando de ser do militante durante o período que exerce cargo de presidente da República. Por exemplo, quem quer Péria se está a acontecer a mesma coisa. Então, lá e tem uma separação de boa condição de militante que cargo que o está exerce. Pergunta que me fazia Domingos Simões Pereira. Ele, na eventualidade de bem eleito do presidente da República, que nasceu se dinâmica que eventual primeiro-ministro de PGC ou de Pai Terra Arranca, que eventualmente podia estar a dirigir o governo, que tem que relacionar aquele enquanto presidente da República. Para ver o que mandei pergunta é muito importante. Porque ainda tem exemplo de Geraldo Martins, ou Otávio Lopes, ou, por exemplo, Suleiman. Ou seja, esse estudo, qualquer um som desses que bem vai como primeiro-ministro, e tem essa visão própria sobre aquilo que é execução de programa Pai Terra Arranca, que é mesmo que visão de Domingos. Embora, em grosso modo, é partilha a mesma visão política, mas tem forma diferente de olhar coisas. Aliás, aquilo é que é saudável, não? Que está na espera pelo estudo é olhar coisas da mesma maneira. E gente que visão, gente que outra perspectiva do mundo, obviamente que tem perspectivas diferentes sobre aquilo que tem que ser a forma de executar programa Pai Terra Arranca. É como falar. Até porque, e por mim, tem necessidade de ter visões políticas sobre aspectos estruturantes do país diferentes. É por ter visões políticas diferentes. Não poderia dar um exemplo muito óbvio. Por exemplo, na implementação de autarquias locais. Primeiro-ministro de PGC podia achar que tem que ser de uma maneira. Domingos, presidente, podia achar que pode ser de outra maneira. Então, ele, como aqui na líder, que é dinâmica. Por quê? Porque por sofrer tentação, dele cedo, alguém que participa na elaborar programa Pai Terra Arranca de PGC, de mistir, insistir na questão de programa executado de uma determinada maneira. Mas presidente da República, não na Constituição, e que até governa o país. E tem outros tipos de responsabilidade constitucional, ou seja, garantir estabilidade, garantir controle e cumprimento da Constituição da República, não mais além de que isso, ou seja, tem um papel moderador, de árbitro, não de jogador. Pergunta que me fazia, se ele quer bem sofrer tentação de ser jogador e árbitro ao mesmo tempo, coisa que acontece desde o período de 94 até agosto. Todo presidente que passa na Guiné-Bissau vai presidir o Conselho de Ministros. Que houve nenhum presidente eleito que vai presidir o Conselho de Ministros. Pergunta que me fazia Domingos, ele no fundo, ele percebe. Se ele quer bem sofrer tentação de, por exemplo, não ter um Geraldo Martins, ou Suleiman Sede, ou Otávio Lopes, onde é que eles implementam uma política de país, na visão que ele quer concorrer, ele sente necessidade de condicionar ou insistir para ir acontecer daquela maneira. Se bem que ele é presidente da República, sendo presidente da República, e que a sua competência conta como é que o país tem que ir. Quem que tem que decidir como é que o país tem que andar é o governo, e primeiro-ministro, enquanto líder do governo. Se cada bem tem essa relação de desavença entre ele, Domingos Simões Pereira, que próprio quem que liderou um projeto que ele inicialmente estava na liderar. E fala, não, obviamente, que essa resposta foi como ele na procura cumprir a Constituição, respeitando aquilo que é o princípio de separação de poderes entre órgãos de soberania. Ou seja, Presidente da República, do ponto de vista constitucional, e cabe ele e garantir estabilidade política, moderar, né? Condicionar políticas do governo para via de veto, submeter a Supremo Tribunal controle de constitucionalidade, não muito mais do que isso, ou seja, ter um papel moderador, de árbitro, não julga. Quem que tem que julgar é o governo e primeiro-ministro. Obviamente que ele seja nesse papel do governo primeiro-ministro. Que é pergunta que me fácil, que me acha muito importante, porque é pergunta se quer responder do gosto, não é bem ter eventual próximo problema. Se uma maneira que o Jomar prometeu, está no debate com o Nuno, não é bem? Como ele bem que ainda vai eventualmente que mesmo o governo, se vai que mesmo o governo e que ele tem necessidade de bater, ele bem olha como de facto ele me conta qual rumo que o país tem que seguir, o governo me conta outra coisa, que é derrubar o governo exatamente para ver falta de coabitação. É que mandamos fazer a primeira questão. Aqui foi a segunda questão. Segunda questão, e relacionada a questões de controlo de eleições, de processo eleitoral, qual que garantias que existe como vontade que não vai manifestar na urna, vontade expressa do povo guinense, é que não vai traduzir no resultado eleitoral. Que não garante voto que Demar na deposita e aquele voto que não vai traduzido no número de resultado que não manifestado.
qual que garantias que eles têm? Obviamente que, Isso é vamos super falar como a lei de Guiné e um lei blindado, um lei muito bem pensado. Se tem leis muito bem conseguidas na Guiné e lei eleitoral tem 4 fases de apuramento. Apuramento na mesa, apuramento na círculo, apuramento na região e apuramento nacional. Agora, é os últimos 3 fases, importante, mas a fase mais determinante é a fase de apuramento na mesa. Para ver de quê? Porque o único fase que a lei está permitindo ser um apuramento público. Ou seja, contagem na mesa é público. Se demar está ali volta e purificar a apoia se voto na contado. Ou seja, aquele resto de fase que está pegado, e está pegado atas que saem na mesa e traduzido na círculo. Depois o círculo está traduzido para região para CNE, que é a nível nacional. Ou seja, se viciação, se a eleição tem que adulterar, aquela adulteração ainda acontece na mesa. Obviamente que o seguinte está na mesa é controla seu voto e que ela tem viciação de processo eleitoral, ou seja, ainda assegurado que voto que me traduzir e aquele voto exatamente que na manifestado no resultado. Agora, qualquer trabalho que o PGC, nesse caso domingo, tem empregado no sentido de assegurar controle que ela depende da população. Por exemplo, na CNE, não há questões da assinatura, data que passa nas eleições anteriores, turma. Qualquer garantias que tem, considerando que não tem um CNE, que tem um órgão executivo caduco. Não tem um Supremo Tribunal que não se qual que foi processo de eleição de presidência do Supremo Tribunal. Não tem um Procuradoria-Geral da República que longa manos um cumpridor de missões doméstico de uma Sissoko Embalo. Ou seja, tudo órgãos de Estado que tem a participação no processo eleitoral está comprometido. Outros para via de legitimidade, outros para via de instrumentalização. Qualquer garantias que tem para fornecer no Cuba, voto que não vai põe lá, e aquilo é exatamente que não vai manifestar no resultado. Aquilo foi a segunda pergunta que me colocaram. Bom, resposta... Sobre no sistema eleitoral, uma coisa que é super interessante. Minha pergunta logo é a seguinte: boa critério como e que tem grande chance de fazer o trafulice na eleição? Existe a possibilidade, não tem lei que não tem bom, mas existe a possibilidade de viciar um processo nunca é que é zero, e que existe probabilidade zero de viciar qualquer tipo de processo eleitoral. O pretende processo eleitoral muito mais controlado, onde é que o processo de viciação é quase muito reduzido a 1% ou quase 0,1%. Mas no caso, para ver que é que não pode ter problema, porque nem momento, sem ponto, a boa acompanha coisas. Qual que foi o número de gente que recenseado de mano? A boca se a mim que sabe. Não que sabe seguinte que recenseado, e guinense só que é guinense. Não percebe. Oi, só guinense que recenseado. Oi, tem gente que quer recenseado, que deve recenseado, que completa os 8 anos. Ou seja, a nós, nesse momento, nunca temos dados de atualização do número de gente que não vai votar. E, obviamente, que esse pode vir condicionar o número de eleitorados que tem lá. Porque, eu supõe como, por exemplo, na Círculo 20, zona do Canjunca, como está 1000 gente para votar. Obviamente, que tem a maior margem de possibilidade de adulterar coisa assim, bem para votar só 300 gente. O prefeito fala, não. E, bom, ali aqui 300 e vota 300, mas não está ali. É que não fala, se tem um controle de população. O tem pega aqui 300, o adiciona 200, ou fala, não. Na barrada, 500 gente que vota na Canchung. E vota 250 na Sissoko, 100 na Domingos e 100 na Dias e outro candidato. Por quê? Porque gente que fazido no processo de atualização de eleitoral, de caderno eleitoral, e que teve um escrutínio público e que foi um processo transparente, não recebi nesse momento qualquer número exato de gente que não tem para votar. E se não recebi aquilo, obviamente que é esse indício de como, de facto, tem uma possibilidade desse poder vir comprometer o processo eleitoral. Porque, para não votar, e se uma suposta numa associação, tem que saber a voz canto que tem que votar. A minha falou, nesse momento, a boca sabe aquilo. Não quer saber aquilo. Exatamente. Apesar de todo o controle que o poder ter na hora de contagem de voto, mas e tem sempre uma possibilidade de que ele venha adulterado, porque quer saber quanto número de gente que não vai votar. Não é perceber? Então é que mandamos a colocar as inquietações de questões de controle do processo eleitoral. Embora não tenha lei reforçada, que está permitindo um controle maior, mas não recebe número de gente que está recenseado no momento. E o órgão que está a fazer recenseamento
conjuntamente com CNE, e órgãos que estão no total controle do regime. E Essa é a grande questão. Qual que foi a resposta de Domingos? E respondi por perguntas inteiramente ou e respondi de forma parcial? Vou ficar satisfeito com a resposta de Domingos? Quanto à primeira questão, engenheiro, e dão uma resposta técnica, mas a mim não esperava muito mais do que uma resposta técnica. E falam como ele não cumpre a Constituição da República, que ele é barato. Tudo que engana vai para candidato à presidência da República, de Marcibi, e tem por obrigação assegurar como ele não cumpre a Constituição da República, senão ele está na condição de candidata, principalmente o princípio de separação de poderes. Mas a mim, o que é que me estou a falar? E muito mais profundo, principalmente na primeira questão, a mim está a falar como uma sem liderança de PGC, inevitavelmente o ganho tem que sair, o que pode ficar lá. O cara continua a manter líder do PGC enquanto presidente da República. O tem que sair. Para força de Constituição, o tem que deixar de ser do militante de partido. Por condição de militante, não suspende. Alguém tem que subir e assumir o lugar. E, obviamente, alguém não assumiu o lugar com um projeto político que acabou pensa. Quem que assumir, mesmo que demar, e por isso funciona de coisas de outra maneira, e por isso pensa de outra maneira. Problema, se a boa concorre com aquela. Aquela é a pergunta que está na fácil. E se a boca concorre, se uma está na condição, uma tem a capacidade de respeitar aquela discordância. Ou seja, o cara usa tudo, brechas, falhas que a Constituição da República tem, que está a permitir o Presidente da República ter poder de intervir profundamente na gestão do país, do governo do país, para usar no sentido de condicionar aquela que tem que ser a gestão de visão política do país. Ou seja, por exemplo, vai presidir Conselho de Ministros, nesse caso, faz vetos só porque, em princípio, aquelas propostas que não vêm para parte do governo e que a proposta que acabou acha como é justificável para a gestão do país, nesse caso, caso o governo venha a decidir a linha com a proposta, demitir-lo nas situações mais graves, aquilo é pergunta que não fácil, mas ele dá uma resposta técnica que acha como também no sentido de que compromete. E falando como não, ele ainda acaba para respeitar o princípio de separação de poderes. E obviamente aquilo está falando como não, a mim mantém aquilo que espírito da Constituição da República de assegurar para o presidente ser apenas moderador e árbitro de jogo político, não uma parte interventiva. Mas a resposta foi muito ambígua, porque está a dar mais uma vez exemplo. E por isso é do Otávio, quando a baila, Otávio bem acha como não, programa para ter arranca é a melhor coisa para o país. Agora, não imagina como Otávio decide desconsidera o programa e decide aplicar novo programa que ele pensa. Pergunta como fazer se ele não concorda com aquilo. Não percebe. E se concorda assim, não respeita ou ela respeita, se discorda. Mas e dá uma resposta técnica que acha vale a interpretação de cada guinense que tem que interpretar dessa maneira. Sim, senhora, percebi. Em relação à segunda questão, e houve resposta desse parte. Segunda questão, que a Cristina falou, um papel vai acabar na hora, mas ele rebanta exatamente a resposta que o papel teve a oportunidade para também que Sandra Ruz, e fala, não, o controle tem que voltar para a população. Ou seja, a lógica é que vota, o controle o voto. Na mesa, a boca vota ou fiscaliza o voto. Para a boca põe responsabilidade de garantir a fiscalização do voto na sua liderança nem na PG. Ele sempre tem essa responsabilidade. Mas quem é responsável para assegurar que o voto que põe na urna tem que tornado no resultado exatamente da maneira que o pôr e a bom. E que ele, nem a PGC. Essa que foi a resposta. Em parte, então, concorda, mas a mim acha como a população e eleitorados é muito importante nesse processo de controle de voto. Nexos de mar, a nossa é muito importante, mas a nossa é determinante. Não é determinante na medida em que não tem poder, nem não está nos espaços propícios para o controle desse processo de apuração de resultados eleitorais. Mas quem que está lá? Obviamente, partidos, que outro gente, em princípio, que está convidado para vai ser observadores do processo eleitoral, que membros do CNE. E a mim cala está lá. Então, nessa medida, grau de responsabilidade na aferição de voto que pode é diferente. Demar tem importância no sentido do controle do voto, mas que é determinante no sentido de assegurar lá no resultado final que é manifestado para ser exatamente aquilo que ela vai traduzido. Aquilo depende muito mais do partido do que propriamente da população. Sim. Olha, mais um viagem. Muito obrigado, Dr. Nexus. Antes não vai fichar, Fabiano, não soube como
vou escrever um livro, não é? Nunca se contra bu, aliás, desculpa, nunca se contra o livro ao lado de boa, se possível, para mostrar, não é? Para se está à venda, onde que a gente pode comprar, nunca se vi, porque... Não, sim. Mano Demar, olha, não aproveitei a oportunidade já para falar gente como eu sabia que uma história em livre é muito engraçado, Demar. Para ver que para ver isso mora com na casa na Cindy, bom papel de destruição do quarto e mobílias. História em minha livre e que propício para o momento que nós estamos a viver no país. Para ver que porque aquilo proposta de livro que a mina lança e proposta que é possível discussão num espaço onde é que nós discutir ideias para de facto se aquilo que eu apresentei faz sentido ou não. Para ver que a está a falar aquilo. Nem momento não tem um país que está a permitir qualquer processo de discussão de ideia. E a botar isso um livro que nem papel de processo de descentralização administrativa territorial. Nomeadamente, nesse caso, autarquias locais na Guiné-Bissau. E a Boçuca está a segurar para quem se ha tentado a ser vida, integridade física, e muito menos propício está a discutir questão de mandar poder para o interior. Entende? Livro está a nascer num momento muito infeliz, entende? Embora lança livro sempre benéfico e muito bem-vindo para o país, acho como sempre um momento de alegria, mas brinca com alguém que nós estávamos a ter conversa pessoalmente, e falar isso uma hora que caça na Cindy, está a falar, bom, Demaro tem que ficar aqui o quarto, Nexus tem que ficar, mas como na Cindy, se boca pagar, bom nem para ficar sem quarto, é bom tudo. Ou seja, minha proposta, e de facto, bem discutir uma matéria que existe na lei desde 94, mas nunca é concretizado. Eu dou um exemplo muito óbvio para manga de se perceber. O dia de perceber como interior do país, tirando o Bissau, maior parte da população guineense está vive fora de Bissau. Sim. E se está vive fora de Bissau, até por uma questão de lógica, ele se gera maior receita para o Estado. Como? Porque está consumir maior parte de produtos de primeira necessidade. Que lá está cobrado logo na alfândega, não tem IVA, mas está pula como imposto de valor acrescentado. Por exemplo, a RUS que entra, comerciante que não leva a RUS, e está pagando um valor de imposto na alfândega, por isso é que manda está paga a alfândega. Então isso significa como, subajubi, nessa lógica, gente que mais está contribuindo para imposto, mais está gera receita para o Estado, e gente que está no interior, que é a maioria. E no processo de destruição do orçamento do Estado, a maior parte do dinheiro está ficando na Bissau. Se bem que a maior parte do dinheiro vai para a população maior que está fora de Bissau. Não só está fora de Bissau, mas também está gera a maior parte de receita para o país. Se está gera mais de receita, é mais tu no interior. Para ver que é que manda maior, grosso modo, grande bolo do orçamento do Estado, está fica concentrado na Bissau. Mas fica só aquilo. Eu dou um exemplo muito básico. No país custa nele. Estruturas e organizações responsáveis para o fornecimento de saneamento básico, por exemplo, ali na Portugal, Iago, saneamento básico, construções de estrada, e câmaras municipais, e que é o governo central. Para ver o que é que manda jeans lá na Canchungo, para ter estrada em condições, para ter Iago, para ter luz, tem que depender do governo. Para ver o que é que manda aquela ser do responsabilidade da autarquias. Para ver o que é que manda, por exemplo, Canchungo, Gabo, Bafa, tem que bater cobra, fera, cobra tudo boutiques que está na loja, depois você pega dinheiro e manda para Bissau. E depois ele seta conta lá, é de parte que acha importante, é ribantando ele, ou seja, a parte mais pequenina. Claro que faz sentido. O país que pode avançar assim. E depois, a hora que Bissau interrompe, principalmente o governo principal, o país tudo está interrompe. Ou seja, então uma injusta repartição de recursos do Estado na Guiné-Bissau. Não só aquilo, próprio problema também, propriamente, de concentrar poder na Bissau, e está cá para permitir exatamente o que é que nós estamos a viver nesse momento. Porque se tem um país onde é que o poder está desconcentrado, não só na Sugura, para cada localidade Batacude, de 4 em 4 anos, uma não está eleições legislativas, quem que na liderança é problemas lá de ser localidades próprias, específicas, para ele resolver, sem depender do governo central, mas também não só aquilo, eles têm a possibilidade de poder desenvolver essa questão estrutural sem depender do governo
central, nomeadamente saneamento básico, fornecimento de água, fornecimento de, por exemplo, alimentações básicas nas escolas de Estado, que tem que acontecer para parte da Câmara Municipal. Ou seja, e tem grosso modo que tem que decidir para gente daquela localidade, sem depender de Bissau, não pega aquele problema, tudo não antecipa Bissau. E esse problema, hora que o problema interrompe na Bissau, o país tudo está tendo problema. E mais grave do que isso, falta de descentralização do poder. Estou obrigado o governo central a ter um poder esmagador e absoluto sobre tudo. E está decidido quase sobre tudo na vida. Que tem necessidade de acontecer. E quem que tem o controle do governo, e está acaba para ter o controle do país. Não que precisa desse tipo de coisa. O que é que nós estamos a falar? Vou devolver poder a populações, a comunidades, a localidade. Minha proposta, mais ou menos, que acha como um caminho de detalhe até, está Não, a falar, olha, vou tornar gente de Canchungo, Gabo, Bafa, tá poder. claro, Poder e claro. capaz ficar aquela na Bissau. Vou Uhum. tornar eles poder. Eles dá, peta, decidir de 4 em 4, se é problemas específicos, como é que tem que resolver. Minha Nexus é livro é muito mais nesse sentido, mas só que livre. momento e que oportuno a mim próprio incapaz de reconhecer, porque nem momento não tem um país que está assim, nós estamos a discutir questões de Estado de Direito democrático, nós estamos a discutir questões de atentado à integridade física e vida de gente. Portanto, eu recuto esses tipos de propostas e terá Doutor para Nexus, desviar um bocadinho o assunto. Doutor Nexus, sinceramente, não, honestamente, não falou. A minha acredita que não. A minha acredita que esse assunto, nem momento ali, é muito mais atual ainda do que qualquer outro momento. Para ver o que é? Porque Guiné precisa mesmo de papeado e discutido e aprovado lei de descentralização no país para realmente processo, porque nenhum país no mundo que está desenvolvido sim tem descentralização. Tudo coisa que purifica concentrado na Bissau, até porque a nossa verdade, o papel é uma coisa super interessante de como a foco, não é? E eleição e problema que tem a ver com proibição de liberdade de expressão, mas a minha acredita profundamente de como esse regime não muda. E esse regime tem já tempo muito curto para mudar. E exatamente o livro, se sai nesse momento, ainda antecipa um debate muito importante e que pode ajudar próprio que pode ser utilizado para o próximo parlamento canadense para criar ideias e usar ideias que você ensina no livro para pôr em prática e fazer descentralização. O Canadá e país caminha tudo países que não conhecem e país mais descentralizado. Ali não tem primeiro-ministro federal, não tem, Canadá tem 10 províncias. Na cada província e tem mais primeiro-ministro. Para além de primeiro-ministro federal, na cada província não tem mais primeiro-ministro. Só que na inglês tem forma diferente de chamado, não é? Depois também, para além de ter o próprio primeiro-ministro de província, você não tem mais, cada cidade não tem mais prefeito, que na inglês não está falando melhor. E, quer dizer, cada bairro, cada e, bom, no nosso sistema, é bairro que está chamado, para ali é bairro, não é? Para ali tipo região, não é? Cada região tipo um bairro. Cada bairro mais cuchiga, você não tem mais representante, lá está elegido mais para o povo. Tudo coisa está descentralizado. Temar, nunca se sempre pode confessar uma coisa que acha até importante, já que o disse que o está incentivando. A mim acho como, em livro um papel que alguém acha um bocadinho engraçado, vamos falar como, olha, a mim, nunca gosto de livro, porque livro muito técnico, sabe? Técnico na medida que tem muito manga de conceitos jurídicos e depois tem manga de artigos. Encaixa como em princípio ainda tem um gosto de ler. Mas, aquilo é primeiro, principalmente a primeira parte. Segunda parte, acho que tem 3 motivos para talvez que pode despertar o interesse para botar algum interesse de bem lançamento do livro ou ter algum tipo de sensibilidade ou gosto de ler livro. Não apresentou 3 razões ou 3 motivos que eu pude considerar. Primeiro motivo é que livro, em princípio, e que faz só a avaliação daquilo que quadro da organização administrativa de Guiné. E disse também em xeque a organização administrativa de Portugal, de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola. Nomeadamente, é 5 os países que está avaliado se a organização administrativa a nível da organização administrativa territorial. Esse é o primeiro motivo, para quem que tem até interesse de comprar ele, se perceber. Mas a mim acha como o segundo que terceiro motivo é muito mais interessante e despertador de interesse para quem guinense. O segundo motivo é que livro, na segunda parte, conta 800 anos de história de Guiné-Bissau. Na segunda parte do livro está lá contado
800 anos de história de Guiné-Bissau. Caminho achou como de certo modo e algo que pode despertar algum guineense interesse, porque a coisa que sempre a mim teve interesse de perceber que algo que foi no percurso histórico, muito antes da independência, não só período pós-independência, depois não torna Guiné-Bissau, mas muito antes, que nós não cedo. Em parte, livro procura bem fazer cavação histórica, procura pega na história muito antes de 8 anos, 8 séculos de história. Mas não 8 séculos de história é bem terceiro elemento, terceiro motivo que pode despertar ainda muito mais interesse. Porque acabaste só contar a história, é bem um dado muito importante. E depois a gente chega a uma conclusão, um colega tu até fala, não, mas ele fala, essa proposta até academia, alguém revelar, mas não pensa como aquilo é coisa que não tem que discutir no lançamento do livro, não. Vamos falar, vou saber como na Guiné colonização que dura nem mais de 50 anos. Ele fala, não, aquilo é cabarado, nem entende. Vamos falar, vou saber como colonização portuguesa na Guiné e que dura mais de 50 anos. Ele fala, não, aquilo é cabarado. Depois, em princípio, mandar o texto do livro para ele. Ele é livre, porque livro não só e tem explicação para aquilo, mas também está ponto fonte, elementos para poder comprovar como de facto colonização na Guiné e que durou mais de 4 décadas. E que durou 4 décadas e tem explicações, que é questão de opinião, é questão de factualidade. Porque a partir do momento que acabou ter essa noção, eu estou percebendo como a nossa história é aquilo que não ouve. Liga aqui que não está a contar. É uma coisa totalmente diferente. E a partir de lá, eu passo a ter uma perspectiva diferente sobre aquilo que foi no processo histórico. E depois, ele que me deu exemplo, porque acabou o próprio se dar de conta, tanto na Guiné, Angola, Moçambique, ele falou 500 anos de colonização. Aquilo é cabarrado. Entende? Então, o livro, me penso como de forma até algum tipo de esforço que não procurou fazer e tenta tecer elementos para mostrar como essa ideia é falso. Se falso, não tem a responsabilidade de reconstruir uma narrativa verdadeira sobre a nossa história. Porque lá, de certo modo, está acaba para despertar orgulho na nossa história. Mostrou como a nossa história nem sempre foi uma história de dominação. Aliás, parte de dominação. E foi tão reduzida que a nossa história acaba limitada apenas a aspectos colonial. Ou seja, a maior parte de nossa história foi de resistência e afirmação. E se for da resistência e afirmação, a nós não pode estar a identificar a nossa história antes da independência como uma história colonial, porque a nós é que era o povo colonizado. Então, não acha como livro tem esse elemento que é capaz de despertar maior número de interesse para quem guinense, porque a mim, talvez, eventualmente, aquela e parte do livro que mais interessante, embora em descrever, mas aquilo está aí depois, lá de página 150. Cerca de 100 páginas tem que ver que coisa assim. Então, é algo que achou como de certo modo e por interessou, até porque é muito importante. De resto, e que estão mais demonstra como é que o país está organizado. A nível de organização administrativa territorial, quanto regiões, setores que não tem, né? Portanto, nomes e setores. Como é que não está organizado administrativamente? Aquilo lá é muito mais para quem é político, quem é estudante. Aquilo é coisa muito chata. De Doutor Nex, resto, de história, não penso como eu poderia gostar. Aquela é coisa que não pode jumbar para papel. Dr. Nex, a mim, sinceramente, acho que o de avançar com a publicação de que livro, ou colocar para público, à venda, para quem comprar para ele, porque, sinceramente, eu discuti mais um assunto, um elemento que pode, e não vai cedo, certamente, não é um elemento muito forte para debate de ideias, para tentar contrariar factos que têm sido e que colocaram na cabeça de cada um de nós, de como realmente aí foi há 500 anos, e que só na Guiné, só na Turquia e outros países, uma própria que eu vou falar. E agora acabamos vou esses factos que não contrariam aquilo, que narrativa. Aquilo ainda, e motiva ainda mais ainda para o lançar o livro. Sinceramente, a mim acho que é o momento certo. Porque o cara vem para, ora que descentralização que consegue implementar na Guiné-Bissau, pouco sabem lançar livro, e que não fazia sentido, e que não ser atual. Agora, uma lançar antes do processo lançado, assim o livro próprio poder pegado para ir fácil e usado. Portanto, a mim está mesmo disposto para qualquer decisão que eu tomar de avançar, por não trabalhar junto na web, naquilo que tem a ver com divulgação, nós estamos ali sempre para ajudar, para colaborar com a 100% naquele assunto. Portanto, a mim mesmo, e ideia de como ir avança mesmo, acabou para avançar, porque aquilo é muito importante. Doutor Nexus, muito obrigado mais uma vez pela maneira como você está no convite. Não nos deixou assim por dar últimas palavras para não ficar.
Ah, mano, Demara, bom, se me comece no espaço, ali. Eu penso como o lançamento do livro também não nos tratar da mesma maneira, é nascer no lançamento do livro, entende? 100%. Mais uma vez, para aproveitar, agradecer pela oportunidade, né, de espaço de fala, embora no espaço de fala, agradecemos que está no outro lado, no Bino, falou como, olha, penso como a nós não tem estado há muito tempo a explicar aquela que situação que não bem para ela. Ultimamente também tem estado mais na alerta, principalmente em minha geração, é convencido que uma vida que não tem é vida que não merece. Mas, demar por conta, boss, que ele é cabarada, ele sai na Guiné e hoje outro tipo de vida diferente. E Yeah. ele decide seguir vida diferente e de facto está a resultar. Ou seja, é possível, ele que teria esse exemplo muito óbvio, é possível ter na casa jovem, é possível ter na família jovem, é possível ser o responsável jovem, é possível construir uma vida muito cedo. E aquilo que está acontecendo em outras realidades, e agora que estava já quase namoro, e pouco conseguir tudo que é quando espera. E Exato. aquele processo de construção e de realização é possível só num país minimamente organizado. E aquele mínimo de organização que não tem que exigir de um outro, que a não seta crenças, mito, de como a coisa sempre foi assim, dito que tem. Ele, como falei, ele se brinca com alguém. Melhor e maior mentira que é contar na Guiné como a dito que tem. A mim bem descobri que ela tarde. Dito sempre teve e tem. Entende? Então, não dá uma forma de criar dito. Não queria dito para não cabeça. Aliás, Demar está ali, a mim que gosta de usar a minha cabeça, porque talvez a mim que é exemplo de nada. Mas não pega outro jovem, não jube. Sei lá, Demar sai na Bissau. Fazer pergunta, Demar só vai apontá-lo, obviamente, porque tem interesse de revelar sua vida pessoal. Mas ele ainda é jovem, está realizado, tem uma família, tem um espaço. Onde é que está com essa família? Eventualmente é capaz de ser uma casa própria. Para ver o que é que manda, aquilo é capaz de ser o possível na Guiné. Para ver o que é que manda um jovem que está na condição de trabalhar honestamente, pouco tem na casa antes de um torneio idoso. A boba acha que começa algo imaginário, algo assim utópico. Que é utópico? E que é Utópico. utópico? O mister vai à universidade para tornar um engenheiro, um agrônomo, um jurista. Noutra realidade, essa é a coisa mais saudável, a coisa mais desejável e mais esperada de um jovem. Para ver o que é que manda na Guiné, me está bem a ideia do que manda, não. Ali, as coisas ali que existem, na verdade, coisas assim, dito que tem, o país sempre foi assim. Bom, se aquilo é verdade, então a nós não está na condição de mudar a situação. A mim está falando sempre, processo de leitura fazer perceber, para ver o que é que manda a nós é diferente de animais. Você vê, não estou olhando na escola, na biologia, não estou só homens, plantas e animais. Mas o que entende? Porque a mim, bem com cena de conta, me fala, peraí, homem também é bicho, né? Só homem é bicho, homem é animal. Para ver o que é que manda homem distinguido de animal. Porque o homem tem a única capacidade que animal que tem, é bicho. O homem tem a Uhum. capacidade de transcendência, Yeah. de sair de si natureza e definir rumo de sua vida. Como deixa o pedido animal, mas que significou tem que morrer animal? Yeah. Torna homem. Homem está transformando a realidade, espaço onde é que está nela. E possível é nós não transformamos a realidade. É como falou um alguém. Se a boca muda, a pessoa ela muda. A bosta não espera uma coisa completamente diferente. A bosta não exige para o país mudar, mas o que muda. A nível Uhum. de mentalidade, a nível de comportamento. Muda, a pessoa não muda. Melhor forma de um jovem ajudar a Guiné-Bissau, que lá como fala, é ser do menos um problema. Como que pode ser do menos um problema? Ser do menos uma preocupação para o país. Ser Uhum. alguém que está na condição de lidar com problemas pessoal, boas aspirações, seguir sim, obviamente, exige aquilo do outro gente, ou exige aquilo coletivo. E aquilo é Uhum. só possível se não criar um país que não permite ter esse tipo de ferramenta, a capacidade de fazer esse tipo de escolha, correr atrás de escolha, assim, independência de país ou de terceiros. E é país impossível porque a mim vivi na duas realidades. Maior Uhum. parte da minha vida foi na Guiné, nunca muito tarde na Europa, embora outro dia não está pensando para ir. Uhum. Mbing olha não só como, noutra realidade, é possível a você do que comiste cedo. Na Guiné, Claro. aquilo é que é possível, mas me convenceu como, não. Aquilo é coisa assim, a vou pedir do parceiro João pobre, João que não tem nada, João que tem emprego, João que tem escola, então, aquilo é o destino, e para o muro, assim, dito que tem. Assim Aquilo já não. é o destino de Deus. Aquilo é cabarrade. Ele é cabarrade, não tem que assegurar como a boa tem que pode ser um João astronauta, um João professor, um João engenheiro, um João médico. Aquele país tem que acontecer. Aquilo não está no negócio, aquilo que ninguém, não está na fala de gente como é na acontecer. Para bem ou para mal.
E, Sim, portanto, sim. também está na combinou não peço proposta desse tipo de país. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, minha mano Nexus, doutor Nexus. Olha, e sempre um prazer. É sempre um prazer. É bom exemplo, é bom espelho para a sociedade. E sempre, não tenho ali com muito gosto, muito gosto. Nós estamos juntos, para Deus abençoar-nos sempre. Mano, Damar, muito obrigado. Obrigado.